Olá, turma, tudo bom? Esse vídeo aqui está sendo gravado para correção da atividade 2 dos estudos domiciliares, tá? De matemática do 8º ano. Para isso, nós vamos compartilhar aqui, eu vou compartilhar com vocês a tela da atividade, tá? Então, vamos lá para a atividade logo, correção. Essa é a atividade 2 da apostila, tá? Dando sequência à série de correções, tá bom? Que a gente vai estar fazendo dessas atividades. Na atividade 2, ela vai estar trabalhando com vocês operações com números, tá? Nessas operações, nós temos a seguinte questão aqui. Questão 1. Por ocasião das Olimpíadas de Pequim, o jornalzinho de um colégio publicou uma notícia com a seguinte manchete: a população da China é a maior do mundo com 1,307 bilhão de habitantes. De acordo com essa informação, a população da China supera 1 bilhão de habitantes em... O que é que a gente tem que fazer aqui? Ó? Nós vamos ter que pegar o número 1 bilhão, só para a gente saber escrever o número 1 bilhão. Esse número que está escrito aqui é o número 1000. Se você colocar mais 3 zeros, 1, 2, 3, você tem 1 milhão. Se você colocar mais 3 zeros, você tem 1 bilhão. Então, o número 1 bilhão tem 9 zeros, tá? Nós queremos saber, no caso de 1,307 bilhão de habitantes. Então, vamos colocar esse número aqui acima, ó, porque o número maior a gente faz o cálculo com ele acima, tá? 307 e faz aqui complemento com zeros. Tá? Então, 9 dígitos e vou fazer essa conta aqui, ó, de menos, porque eu estou querendo saber enquanto essa população supera 1 bilhão. Então, nessa conta de zeros, sabemos que a gente faz da direita para a esquerda o cálculo. 0 menos 0, 0 menos 0, 0 menos 0. E vou fazer aqui 7 menos 0, 0 menos 0, 3 menos 0 e 1 menos 1, que também dá 0. Então, nós temos aqui, ó, nós já vimos que 6 zeros a gente lê milhão. No caso aqui é 307, ó. 307 milhões, tá? Mais de um no plural, né, galera? Milhões, tá? Então, nós vamos marcar a alternativa C. Resposta da questão 1, letra C. Na sequência, a gente já vai para a questão 2. Na questão 2, nós temos a seguinte pergunta. O litoral brasileiro tem cerca de 7.500 quilômetros de extensão. Esse número possui quantas centenas? Dá uma olhadinha aqui, ó, galera. Ó. Aqui nós sabemos que é unidade. Esse número aqui nós sabemos que é dezenas. Desculpa aqui, dezenas. Esse número nós sabemos que é centenas. E esse número nós sabemos que é milhar. Logo, nós sabemos que a unidade aqui é 0 unidades, dezenas é zeros, centenas são 5 centenas e milhar são 7 milhares, tá bom? Então, a resposta aqui é quantas centenas? 5, tá? Então, resposta letra A. Vamos para a terceira pergunta. Beatriz encontrou na loja PagPou a seguinte promoção: leve 4 e pague 3. Ela
aproveitou a promoção e pegou 12 canetas. O número de canetas que Beatriz levou é... Ela pagou 12 canetas. Beleza. Então, conforme... Vamos fazer aqui uma relação aqui. Ela levou a promoção, ela leve 4, pague 3. Como ela pagou 12 reais, quanto foi de caneta que ela levou? Uma relaçãozinha aqui de meio pelos extremos que nós podemos resolver, tá? Ou simplesmente nós podemos fazer a seguinte observação. O número 12 é a mesma coisa que 3 vezes 4. E você observa que o número 3 é o valor que está em cima, ó, tá? Então, como a gente multiplicou aqui por 4, o número daqui de baixo também será multiplicado por 4, tá bom? Aqui, ó. Você vai pegar esse número 4, número de cima, vai multiplicar por 4 para encontrar a resposta. Assim sendo, a resposta vai ser igual a 4 vezes 4, 16. Então, ela levou 16 canetas. Tá? Outra forma de fazer esse cálculo seria mesmo com o meio pelos extremos. Você multiplicaria o x vezes 3, que daria 3x, igual a... Deixa eu tirar essa aqui daqui de baixo e fazer aqui do lado para não confundir. 3x igual a 4 vezes 12, tá? Aqui nessa hora você pode pegar aqui, ó, 4 vezes 12 e dividir por 3. Nós sabemos que o 12 dá para dividir por 3, que dá igual a 4. Então nós temos 4 vezes 4, mesma coisa que a gente fez aqui há poucos instantes, que dá igual a 16 também. Então, ó, você pode ter esse raciocínio ou esse cálculo. Bom, seguindo aqui, a nossa resposta aqui no caso é a letra C, 16. Vamos seguir aqui na questão 4. A Adriana vai fazer essa subtração. O resultado dessa operação será 679 menos 38. Questãozinha fácil para vocês, né? Ó, 9 menos 8, 1, 7 menos 3, 4, 6. A gente só baixa. Então, a resposta bem direta. Ó, letra D. Vamos para a questão 5. João fez uma viagem de ida e volta para Pirajuba e Quixajuba em seu carro, que pode rodar com álcool ou com gasolina. Na ida, apenas com álcool no tanque, seu carro fez 12 km por litro e na volta com gasolina fez 15 km por litro. No total, João gastou 18 litros de combustível nessa viagem. Qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Vamos lá. Na ida, ele fez 12 km por litro. Na volta, fez 15 km por litro. Vamos observar aqui que ele colocou só álcool. Na ida ele colocou só álcool e na volta foi com gasolina. Qual é a distância entre as duas cidades? Ele gastou 18 litros de combustível nessa viagem. Uma coisa que está deixando a desejar aqui, deixa eu ver aqui o que é. Bora lá, ele fez 12 km por litro. Vamos anotando aqui as informações. 12 km com 1 litro. E na volta, ele fez 15 km com 1 litro. No total, ele gastou 18 litros. Isso aqui foi de álcool.
E isso aqui foi de gasolina, né, pessoal? Então ele acabou gastando 18 litros de combustível no total. Então nós queremos saber qual é a distância. Então vamos ver aqui como é que a gente faz. Então, turma, para a gente resolver essa questão, o que a gente tem que fazer? A gente tem que considerar o seguinte aspecto, o seguinte ponto. A distância entre as duas cidades, a distância entre as duas cidades, ela será calculada através dos litros que são consumidos, tá? Vezes os quilômetros por litro, tá? Vou colocar km dividido por litro, que é o que a gente fez aqui, ó, tá bom? Então, como essa distância vai ser a mesma, tá, entre as duas cidades, nós podemos observar aqui que essa relação entre litros consumidos vezes quilômetro por litro, ela é inversamente proporcional, tá? Inversamente proporcional. Significa dizer que esse produto vai ser o mesmo em qualquer uma das situações, seja de ida ou seja de volta. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui essa relação de valores que nós temos, o 15 e o 12, tá bom? Uma de ida, outra de volta. Nós vamos pegar essa relação e vamos encontrar a proporção dela dos litros consumidos, tá? 15 dividido por 12. Quando você fatora esses dois valores, no caso, vou simplificar tudo por 3. Tá? Nessa simplificação de tudo por 3, 15 dividido por 3 vai dar igual a 5. 12 dividido por 3 vai dar igual a 4. Pronto. Essa é a fração da proporção dos litros consumidos, tá bom? O que nós vamos fazer com essa proporção? Vamos encontrar a fração cuja soma do numerador com o denominador dê igual a 18 litros. O que eu faço, então, com isso? Eu faço a seguinte coisa, ó. Eu vou pegar o dobro dessa fração, por exemplo, o dobro dela, 10, 5 vezes 2, 10, e 4 vezes 2, 8. Se eu pegar esses dois números e somar, já vai dar o número 18. Então, essa é a fração que a gente estava objetivando, tá bom? Só para a gente deixar aqui anotado aqui, selecionado. Essa é a nossa fração. O que vai acontecer agora aqui? Ó? Você vai observar que se tu pegares 10 e multiplicar com o consumo de ida, 12, 10 vezes 12 vai dar igual a 120 quilômetros, tá? Se tu fizer o 8 vezes o outro consumo de volta, que é 15, 8 vezes 15, também vai dar 120 quilômetros. Então, a resposta dessa questão é exatamente a letra C, tá, pessoal? Daqui a gente segue para a próxima questão, que é a questão 6. A professora Luísa observou que o número de meninas de uma turma dividido pelo número de meninos dessa turma é igual a 0,48. Qual é o menor número possível de alunos nessa turma? O que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos pegar essa fração, número de meninos, de meninas, colocar aqui feminino, o F de feminino, dividido pelo número M masculino. Vou colocar aqui que dá igual a 0,48. Como é que a gente pode fazer essa verificação, esse número, tá?
Uma coisa interessante, pessoal, é o seguinte, nós vamos transformar isso aqui numa fração. Transformando isso numa fração, inicialmente nós podemos colocar o número 48 dividido por 100, tá? A gente transformou isso numa fração diretamente, beleza? Então, a pergunta é, qual é o menor número possível de alunos dessa turma? Logo, para fazer essa questão, o que é que a gente precisa fazer? Você precisa apenas simplificar essa fração, tá? Então, simplificando ela, vamos dividir inicialmente pelo número 2. 48 dividido por 2 é igual a 24. Se você fizer o mesmo embaixo, 100 dividido por 2 é igual a 50. Observa que os dois números são pares, então posso fazer a mesma coisa, dividir por 2 novamente. Tá? 24 dividido por 2 dá igual a 12. 50 dividido por 2, 25. Observem aqui que a partir desse momento não é possível mais dividir. Logo, a gente finaliza nessa fração. Mas a pergunta é qual o número de alunos na turma. O que é que você vai observar? No texto diz que o número que vai estar em cima, o numerador, é o número de meninas. O número de baixo é o número de meninas. Então, de meninos, desculpa. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esses dois números, 12, e vou somar eles, 12 e 25. Essa soma vai dar igual a 37, que é exatamente o número de alunos na turma. Letra B. Bom, pessoal, temos aqui na próxima questão, questão 7, dentre os números abaixo, aquele que é múltiplo de 4 e de 7 é o... Pessoal, múltiplo de 4 e 7, o que tu vai fazer? Tu vai pegar o número 4, vou dar uma forma, tá, mais direta aqui de resolução. Tu vai pegar o número 4 e vai resolver, vai multiplicar, vai pegar os múltiplos dele, tá bom? Observa, 4, se você pegar 4 vezes 2, 8, 4 vezes 3, 12, vamos pegar aqueles resultados de 3 em 3, tá bom? Desculpa, 4 em 4, 16, 16, depois 16 é 20, depois do 20, 24, 28, depois do 28, nós vamos ter o 32, 36, 40, vamos deixar bem por aqui, isso aqui são os múltiplos do número 4, vamos fazer os números 7, 7, 14, 21, 28, depois de 28 mais 7 dá igual a 35, 35 mais 7 dá 42, 42 mais 7 dá 49, 49 mais 7 dá 56, 56 mais 7 dá 63, 63 mais 7 dá igual a 70. E o que é que a gente vai observar aqui? Se eu colocar 70 mais 7, eu vou ter 77, tá bom? Observando aqui os valores, você vai procurar aqueles que são incomuns, tá? Que estão nas duas listas. Observando aqui, ó, o primeiro valor que nós vamos ter em comum vai ser o número 28, tá? O primeiro número em comum é o 28. Na sequência, você observa que eu não escrevi nenhum outro que seja compatível, que esteja nas duas listas ao mesmo tempo. O que é que eu vou fazer então? Eu vou continuar com essa lista do número 4 até chegar no valor que a gente precise, tá? Então vamos observar aqui, ó, 40 mais 4, 44, mais 4, 48, mais 4, 52, mais 4, 56, mais 4, 60, e vou parar por aqui porque já apareceu o número que a gente precisa. Dá uma olhadinha aqui, ó, 56 é o segundo número que está nos dois ao mesmo tempo. Sendo assim, esse número
56, ele está na nossa resposta, ó. Então, nossa resposta aqui é a letra C, tá? Isso aqui que a gente fez, pessoal, é outra maneira de resolver MMC, tá? No caso, o MMC de 4 e 7 é o 28, porque é o menor múltiplo comum entre 4 e 7. No caso, a pergunta se referia não ao menor, mas sim a um número que fosse múltiplo do 4 e do 7. Tá bom? Então, essa daí é a resposta da questão 7. Vamos para a próxima questão na página seguinte. Nós temos aqui a questão 8, que diz o seguinte: a figura mostra parte de uma tira retangular de papel dividida em quadradinhos numerados de 1. Quando essa tira é dobrada ao meio, o quadradinho com o número 19 fica em cima do número 6. Quantos são os quadradinhos? Observa bem esse detalhe. O 19 fica em cima do número 6. Nesse momento, nós temos que raciocinar como a gente utiliza esse quadradinho para propiciar essa relação, tá? Então, para isso, o que a gente deve fazer? Nós vamos escrever a seguinte coisa. Vamos imaginar da seguinte forma: nós temos aqui o 16, por exemplo, 6, né? Próximo depois do 5 é o 6. Em cima dele, quando você dobrar o papel, vai ficar o 19, tá? Então, dobrei o papel aqui, lá na outra ponta, foi dobrado o papel, e quando você dobrou, o papel que veio por cima ficou o quadradinho 19. O que nós vamos fazer aqui para descobrir qual é o número de quadradinhos? Você vai continuar a sequência, só que na ordem contrária. Depois 19, 20 vai ficar em cima do 5, o 21 em cima do 4, o 22 em cima do 3, o 23 em cima do 2 e o 24 em cima do 1. Então, nessa tira por inteira, nós temos 24 quadradinhos. Resposta, letra A, tá bom? Vamos seguir aqui com a questão 9. Assinale a alternativa que mostra corretamente o número total de números primos que existem entre os números 1, 7, 9, 11, 13, 29 e 33. Observação, galera. Número primo é aquele que só dá para dividir por número 1 e por ele mesmo. Então, números primos, nós temos 1, 2, 3. 3 só dá para dividir por 3, 2 também. Só dá para dividir por 2. O 4 dá para dividir por 2, não é primo. 5, 7, 8, 9, 10, 11. Então já vamos notando. O 7 é um número primo. O 11 é um número primo. O 13 só dá para dividir por 13. Então, nós temos aí um número primo. Circula ele também, tá? 29. 29 não dá para dividir por nenhum número, só por 29. Então, aqui a gente já circula ele. O 33 dá para dividir por 3, dá para dividir por 11. Então, a nossa resposta aqui, ó, o 1 nós não consideramos número primo, tá? Vamos considerar a partir do 2. Então, aqui a gente tem uma sequência de números primos. Porém, no caso aqui, o que nós queremos apenas são os números circulados, tá? Que são 4 números. Então, essa daqui é a resposta da questão 9. 4 números primos.
Nós temos aqui a questão 10 e a nossa última questão desse exercício. Vamos observar aqui o texto. Todo número primo é um número inteiro que tem exatamente dois divisores positivos, que eu acabei de falar. O número 1 e o próprio número. Por exemplo, 2 e 5 são números primos, mas 1 tem somente 1 como divisor positivo. O número 4, veja que 1, 2 e 4 são seus divisores positivos, não são primos. Tá? 1 não é primo e nem o 4 é primo. Qual das afirmações abaixo é verdadeira? A soma de quaisquer dois números primos é um primo. Por exemplo, se você pegar o número 2, somar com 5, vai dar o número 7. O número 7 também é primo, tá? Porém, se você pegar o número 2, que é primo, e somar com o número 3, que é primo, vai dar o número 5. É primo também, tá? Então, se você pegar quaisquer outros números, sempre vai ser primo. Vamos observar aqui, ó. Se tu pegar 7 e somar com 1, 5, tu vai ter o quê? Que são dois números primos, né? 7 mais 5 é igual a 12. E 12 já não é um número primo. Logo, o item A é falso. Vamos lá. A soma dos quadrados de quaisquer dois números primos é primo. Vamos testar isso aqui. Se você pegar o 2 elevar ao quadrado, somar com 5 elevar ao quadrado, quadrado é o número 2, desculpa. Você vai ter aqui 2 ao quadrado dá 4, 4 mais 5 dá 25. Nós temos uma resposta 29. Se você testar com esse, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, nós vamos ter 4 mais 9, que dá 13. Também é um número primo, tá? Se a gente pegar aqui 29 ao quadrado e somar com 3 ao quadrado, 29 ao quadrado e somar com 13 ao quadrado, ambos números primos, você vai ter 841 somado com 169. Então, 169 somado com 841 vai dar igual a 1010. 1010 termina em 0, então é um número par. Número par não é número primo. Falso também, item B. Letra C. O produto de dois números naturais consecutivos pode ser primo. O produto de dois números naturais consecutivos, números naturais, por exemplo, 2 vezes 3 dá 6. Vamos ver aqui, 3 vezes 4 dá 12. Então, continuando, nós temos 4 vezes 5 dá 20. Observem que todos esses valores não estão sendo primos, tá? Porém, a soma dos quadrados produto de dois números naturais consecutivos pode ser um número primo. Uma coisa que a gente está deixando passar aqui, ó, é exatamente o número 1. Se eu pegar o número 1 multiplicar com o número 2, dá 2. E o 2 é um número primo. Então, isso é possível sim, tá? Então, essa questão C, ela é verdadeira. Como ela é verdadeira e a questão está pedindo apenas a afirmação verdadeira, nós temos aqui a nossa resposta final, tá bom? Então, o que acontece? As outras duas eu não vou nem testar não, porque nós já encontramos a alternativa. A soma de três números primos quaisquer, nunca será um número primo.
3 números primos qualquer, por exemplo, 2 mais 5 mais 7, 7 mais 5 é 12, 12 mais 5 é 13, número primo, já o torna falsa. O produto de dois números primos pode ser um número primo. Produto de dois números primos, por exemplo, 2 vezes 3 dá 6. Então, estávamos fazendo aqui, né? Dois números primos, então 3 vezes 5 dá 15. 5 vezes 7 dá 35. Isso aqui nunca vai ser viável com essa proposta, porque toda vez o resultado desse número vai ser possível dividir por um dos dois números que a gente utilizou na multiplicação, tá? E pegando o conceito que todo número primo só dá para dividir por um e por ele próprio, esse item ele é falso também. Então, fim da nossa resposta sendo a letra C. Pessoal, nossa atividade ela acaba por aqui, tá? Essa aqui é a questão 10, última questão. Nós finalizamos aqui essa correção. A atividade 3 vai ficar para um próximo vídeo. Eu conto com a participação de vocês. Tiver dúvida, podem perguntar aqui no comentário. Fiquem à vontade, eu estarei atento, estarei respondendo em um próximo vídeo, se for a situação, tá bom? Então, não esquece de dar um like aí pra gente, tá? Bons estudos e até a próxima aula.